Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as crises do capitalismo, mas não sob o ponto de vista marxista, né, que diz que o capitalismo é feito para a própria destruição, que ele leva sempre a uma repetição de crises, mas na verdade na visão que a própria escola austríaca de economia tem sobre as crises capitalistas endógenas, né? Causadas pelo próprio mercado, causadas pela própria dinâmica capitalista. Porque, como vocês sabem, a escola austríaca começa com os marginalistas, né? Passa por Schumpeter, né? Aqui é importante um parênteses, né? Schumpeter, ele é sui generis. Ele não faz parte da escola austríaca no sentido de que ele rompe um pouco a tradição austríaca e ele não é totalmente incorporado pelos austríacos que vieram depois. Mas ele faz parte da escola austríaca de economia no sentido de que ele toma muitas influências austríacas e as ressignifica ao seu próprio ideal. Schumpeter é de sua própria escola, ele é sui generis, vamos dizer assim. Mas quando eu tratar pra frente desse vídeo que ele faz parte da escola austríaca, é porque ele toma a tradição austríaca e a ressignifica. No mesmo sentido, como se houvesse uma cisão, né, pós-Schumpeter. E depois tem a escola austríaca, que é o que nós temos mais famosa na internet, que é Hayek, Mises e tutti quanti, que continua até hoje, né? Eles têm uma produção até hoje, evidentemente Mises e Hayek não, né? Mas eu digo economistas da escola austríaca, economistas e pensadores, né, da escola austríaca de economia. Schumpeter é sui generis, né? Ele nasceu na atual Tchequia, né? Na atual República Tcheca, mas por todas as aventuras, né, e tragédias do século XX naquela região, ele foi para os Estados Unidos e produziu grande parte do meio para o fim da sua obra nos Estados Unidos. Joseph Schumpeter é muito influenciado pela escola austríaca de economia, mas não é exatamente o que o mainstream do YouTube, né, e que o pessoal chama de escola austríaca, né, quando eles se referem ao termo. Então, hoje nós vamos ter uma leitura das crises do capitalismo endógenas, né? A própria dinâmica capitalista que causa crises, né? Aqui Schumpeter chamou de destruição criativa. No livro, se eu não me engano, Socialismo, Capitalismo, Comunismo, não, Democracia, Socialismo e Capitalismo, alguma coisa assim, certo? Do livro de 1942. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta desse tipo de conversa, hoje, como sempre, nós tratamos a economia como ciência. Tem alguns comentários aí falando, economia não é ciência, economia é política, e se você não acredita nisso, você é de direita. Veja, primeiro, então eu acho que você não respeita a minha opinião e eu me reservo o direito de não respeitar a sua, certo? Então vamos fazer assim. Curta, curta e inscreva-se no canal. Se ao decorrer do vídeo você passe a me odiar, retire o like, dê um dislike, ao seu bel prazer, e desinscreva-se, certo? Mas eu faço uma aposta com vocês aí, curta, inscreva-se no canal, e o vídeo de hoje, ele está sendo gravado para o clube de membros. Esse vídeo está sendo gravado uma semana antes, e ele vai ser upload, né? Ele vai ser subido para o YouTube e estar disponível para os membros uma semana antes do que para o público em geral, tá? Então considere-se também tornar-se membro. E caso você esteja vendo isso no público, né? Considere, veja se você tem a opção de dar hype ou valeu demais, tá certo? Bem, eu sou o Léo, eu sou economista, e aqui nós tratamos a economia como ciência. Então eu quero analisar as crises do capitalismo do ponto de vista de Joseph Schumpeter e do que Solow e outros economistas vieram a vir depois, né? Bem, eu acho que vocês não estão acostumados com essa visão, principalmente aberta assim, né, no YouTube, pública, por mais que esse esteja para membros 7 dias antes que para vocês. Mas, veja, eu vou tratar disso do ponto de vista científico. Eu vou contar isso, essa teoria e alguns pontos da realidade que parecem combinar com essa teoria, certo? Se você não concorda, talvez seja uma boa oportunidade de entender o outro lado desse caso Joseph Schumpeter, mas seja um pouco renegado por grande parte dos apreciadores da escola austríaca.
pelo menos os apreciadores do YouTube, certo? E aprender, né? E quem sabe você pode gerar mais argumentos a favor da ideia que você já tem, né? Se você é marxista, se você é keynesiano, ou se você é um palpiteiro de primeira linha, tá certo? Então vamos lá. O que é o capitalismo, para começar? Né? Esse nome, capitalismo, foi dado pelos marxistas de primeira geração. E o próprio Marx utiliza, né, esse nome, mas foi dado pelos. Na verdade, foi dado pelos socialistas utópicos já dissidentes, né? Porque o socialismo utópico ele nasce como um braço da primeira geração ricardiana, né? E depois o socialismo utópico é uma melhor condição para os proletários, né? Que eles não usavam nem esse nome. E o Marx faz o socialismo científico, né? A última geração, ou o pessoal que era socialista utópico e começou a ter contato com os escritos de Marx, né, com o movimento político, né, com o movimento político no sentido marxista, né, da palavra, de Marx, e o próprio Marx começaram a dar o nome de capitalismo para o regime liberal, o regime econômico liberal, né, porque nós não tivemos a Primeira Guerra ainda, e e nós ainda estamos no concerto europeu, tal. Então nós estamos numa transição, né? Mas bem, o regime liberal eles chamavam de capitalismo, ou seja, o reino ou o sistema do capital. Capital em economia a gente pode escrever K, né? O capital, certo? O regime do capital é o capitalismo, em que para o marxismo o capital é quase um ente de razão, né? Em que o homem explora o próprio homem e no final o capital explora o próprio homem, certo? E aí você tem as lutas de classe, toda essa. Tudo isso, certo? Bem, Joseph Schumpeter, ele nasceu na atual Tchequia, na atual República Tcheca, mas na época parte do Império Austro-Húngaro, em que eles são liberais, vamos dizer assim. Liberal é uma escola de pensamento que nasce. Esquerda e direita só faz sentido depois da Revolução Francesa. Eu já tive opinião contrária, mas hoje eu já parto dessa opinião. Mas é o que nós entendemos como liberal, né? Porque ele não apreciava as ideias marxistas, né? E Joseph Schumpeter, que nasce no meio para o final do século XIX, ele tem a formação no Império Austro-Húngaro e ele entende o capitalismo como a livre empresa, certo? O livre mercado não no sentido de mercado livre, o mercado sem barreiras, não, mas a livre negociação de bens e serviços, e que, num dos seus estudos, que ele estava analisando a democracia, o socialismo e o capitalismo, ele utiliza a palavra capitalismo. Né? Essa palavra foi adotada, mas na verdade essa palavra é uma palavra crítica, né, ao sistema liberal, à laissez-faire, né? Porque o liberalismo, como o marxismo, ele é mais do que a economia. Né? Por isso que não faz sentido você falar liberal na economia e conservador nos costumes, porque o liberalismo ele abrange os costumes e a própria dinâmica, né, da escola de pensamento liberal. Eles entendem que a liberalização da economia gera liberalização política e de costumes. Né? E, de fato, isso aconteceu quase sempre. Só na China que não funcionou. E quando eu digo não funcionou, não, aqui não tem uma lamentação e aqui não tem um júbilo que não tenha funcionado. Só estou dizendo, né? Dizendo um fato, certo? Bem, Schumpeter utiliza o termo capital para se tratar do capitalismo. Ou seja, quando ele analisa que, à medida que há um aumento ou uma mudança de paradigma, um aumento de produtividade ou uma mudança de paradigma, alguns setores da economia estabelecida se tornam inviáveis e novos setores nascem, ao que ele chamou de destruição criativa. Por quê?
eu vou utilizar um exemplo para vocês, certo? Eu não vou usar o exemplo da carroça do carro, porque não faz sentido, certo? Eu vou usar um exemplo mais factível para nós. Nós temos a imprensa de revistas, né? Os magazines, né? As magazines. Né? E essa imprensa, ela floresceu muito bem no Brasil de 1930, né? Até 2000, até a década de 2000. Aqui já é a pá de cal, né? O que aconteceu? Acontece o seguinte. A imprensa de 1930 a 2010 no Brasil floresceu muito, gerou muitos milionários, bilionários, né? As famílias mais influentes do Brasil vêm da área de imprensa, né? Grande parte dos políticos brasileiros também tem ligação com business, né? De imprensa. E a imprensa escrita, né? Que a palavra, né, imprensa, vem de imprimir, né? Então, da prensa, né? Então, tudo bem. Mas as revistas fizeram muito dinheiro, né? Tem uma infinidade. E com o advento da internet, você começou um problema de que o aumento do business, né, do marketing, do acesso à internet e da criação de mídias digitais, sejam a própria imprensa tendo portais de notícia ou a criação do YouTube e outras plataformas vizinhas, que pessoas que não estavam ligadas à imprensa tradicional ou pessoas que não tinham mais espaço na imprensa tradicional começaram a produzir conteúdo e a própria não utilidade do público de ler mídia impressa como revistas e a migração do público para mídias audiovisuais na internet levou ao declínio e à destruição do, do setor de revistas. Hoje as revistas ficam mais do ponto de vista institucional, né? E as próprias revistas que existem até hoje no Brasil, elas mantêm o exemplar impresso para locais em que se necessita, né, bibliotecas e assinaturas até institucionais, mas também para manter um certo nome de presença impressa, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi a Newsweek, que já na década de 2010, comecinho da década de 2010, 2012, 2014, 2012, 2013, com os aplicativos, né, da App Store, eles já acabaram com a edição impressa e fizeram sua impressão digital. Eu não sei se eles voltaram atrás, mas eles fizeram dessa forma. Por quê? Léo, você tá falando de Schumpeter e você tá entrando nisso aqui. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, veja. A internet para produção de mídia audiovisual gratuita. Né? Você tem o paywall, você tem, né, que você não pode acessar, tal. Depois de um determinado número de acesso, eles pedem assinatura, tal. Sim. Mas a internet, as redes sociais, a produção de mídia para o YouTube, plataformas vizinhas, né, de vídeo, e a velocidade da informação também pela internet, fez revistas semanais ficarem outdated, né? Elas não são mais atuais. São ultrapassadas. É uma tecnologia ultrapassada. Léo, que tecnologia? A tecnologia de você ler um resumo da semana com variedades e cultura, crítica tal, num encadenado semanal de 20, 30 reais. Na época já era cara, né? Meu pai comprava muita revista para mim na década de 2000, no começo da década de 2000, e na época era 7, 10 reais já. Né? E na época era muito dinheiro, né? Se a gente pegar pelo IPCA, eu acredito que esteja hoje na casa de 40, 50 reais um exemplar. Se nós pegarmos pelo dólar, né? O dólar estava 1,20, 1,50 na época, né?
Então, com certeza uma revista de 10 reais hoje estaria na casa de 50, né? 50, né? 40 e poucos alto. Né? Bem, enfim, veja, eu estou falando de Schumpeter, mas o que isso quer dizer? Todos esses empregos, editor de revista, as gráficas, técnicos de fazer o enquadramento, profissionais especializados no tratamento de imagens, pessoal de marketing especializado em revistas, porque havia até um planejamento de onde a propaganda ficaria na revista, né? Porque se você abre a revista assim, né? Porque se você não é japonês ou árabe, e você abre a revista assim, né? Da esquerda para a direita, né? A foto que valia mais da propaganda teria que ser na que ficasse à direita assim, né? Para valer mais, tal. Enquadramento. Toda uma equipe que existia de logística para a produção de reportagens, todo esse tipo de coisa, foi destruído. Foi destruído. E o nome que Schumpeter deu a isso, e veja, esse fenômeno é posterior a Schumpeter, né? Quase 100 anos depois de Schumpeter. Mas o nome que ele deu é destruição, né? Destruição criativa. Veja, não foi o que a própria escola austríaca posterior, né, chamaria de crise causada pela intervenção governamental, ou pela moeda fiat, ou outro tipo de coisa. Não. Foi a própria inovação capitalista, ou um paradigma tecnológico, que causou a destruição de empregos e um desemprego estrutural. A estrutura do capital se modificou. Veja, isso é maléfico? Para a economia em geral, não. Para a família das pessoas que passaram por isso, é. Mas, Léo, é só a pessoa se renovar. Ele era um repórter de revista, ele era um repórter de jornais de esportivos, né? Gente, vendia muito, muito. Na época que eu ia, que eu estava na escola, né, ensino fundamental, ensino médio, tinha uma banca de jornal perto do caminho que eu fazia, no caminho que eu fazia da escola para casa. E naquela época, gente, tinha celular, mas o celular era para ligar, né? E aí eu não tinha, né? Eu fui ter depois, mas na época na minha infância também não. Infância, né? Pré-adolescência. Você passava pela banca de jornal, tinha um monte de gente parada lendo o jornal em pé, numas grades que a banca de jornal colocava a primeira página, pra gente se atualizar, né? Porque eu entrava na escola muito cedo, 11 horas já tava saindo, 11 e meia, meio-dia eu já tava indo para casa. E aí a gente não sabia nada, a gente sabia as notícias do dia que a gente via, quando saía de casa cedo para ir para a escola ali pelo SPTV, né, em São Paulo, né, pela Rede Globo, o jornal de São Paulo, aquele jornal bem para a cidade, né, não notícias nacionais, essas coisas. E não era todo dia também que a gente via, né, a gente às vezes acordava, enfim. E aí parava e via o jornal, o resultado de jogo, né, do dia anterior, que às vezes eu não vi no jornal, ou o jornal não falou, resultado de jogo de futebol, né? E aí a gente via ali nesses jornais parados, assim, aqueles jornais ficavam expostos na grade da banca de jornal para quem quisesse ler, né? E veja, uma série de profissões foram destruídas pelo advento da internet. Aí você vai falar, Léo, é só a pessoa se capacitar, né? O cara era um jornalista esportivo, hoje jornalista esportivo, ele tem que se capacitar para ele virar mais um comunicador do que um repórter, né? Ele não precisa mais fazer aquelas baitas colunas, né? Que são marcos até da literatura brasileira, né? Que eu acho um absurdo, mas muitos repórteres, não um absurdo por eles, mas um absurdo das melhores coisas do século XX no Brasil, da segunda metade do século XX no Brasil, né, 1950 para cá, 1950 até os anos 2000, foram escritos por jornalistas esportivos, mas é verdade. Né? E, enfim, não nenhum demérito aos jornalistas esportivos, mas, pô, né, enfim,
Mas ali você via que esses jornalistas esportivos, esses jornais para fazer tudo rápido, assim, né? A quantidade de volumes, até bancas de jornais, as pessoas tinham que se reinventar. Aí você imagina um repórter da imprensa de revistas ou da imprensa esportiva impressa, perdão, pleonasmo, mas hoje não é mais pleonasmo, né? Falar imprensa impressa, né? Porque você tem imprensa digital, né? Mas enfim. Esse pessoal, como é que ele vai se reinventar? Porque se ele começou a carreira dele na década de 70, ficou 20, 30 anos produzindo revista, e no final da carreira dele, a revista não existia mais. Como ele vai se reinventar? Ou na metade da carreira dele, como ele vai se reinventar? Um camarada com 50, 60 anos. Ou ele vai se aposentar, ou se ele não quiser se aposentar, ele vai ficar um pouco de escanteio, aí é difícil, né? Isso é destruição criativa. Léo, mas esses exemplos, isso não é uma crise do capitalismo. Algumas cidades, né, para a gente falar de imprensa, sim, pode ser uma crise de bairros, né, bairros boêmios, né, regiões em que muitos repórteres iam, regiões perto de jornais que tinham imóveis valorizados, eles podem desvalorizar, por quê? Porque a indústria local deu uma amainada, né? Detroit, por exemplo. Detroit é o lar da indústria americana automotiva. À medida que os fatores de produção seria melhor produzir fora dos Estados Unidos e os americanos começaram a demandar carro tipo japonês, né? Não que os americanos não compram mais os carros clássicos americanos, né? Aquelas banheiras, mas que boa parte dos americanos, né? Se teve um share maior de carros do tipo japonês, né? Carros menores, mais eficientes. Aí você vai falar, Léo, mas isso também é incentivo perverso do governo, né? Porque sim, sim, sim. Tá, pode ser. Mas veja o impacto da obsolescência de uma indústria que faz a movimentação da cidade. Né? A cidade de Detroit declarou falência. Ah, Léo, mas é por má administração. Tá bom. Mas vamos dizer, mas qual é a causa? A causa é a obsolescência de uma indústria. A indústria automotiva da forma que estava ali. Ah, mas ela não se reinventou. Concordo. A Kodak inventou a câmera digital, né? E eles resolveram não utilizar por motivos internos, eles mantiveram a patente, mas não correram atrás. E aí outras empresas japonesas desenvolveram patentes para câmeras digitais também. Né? Correram atrás da tecnologia ou desenvolveram por conta própria. E a Kodak hoje não faliu, eles fizeram uma série de modificações, mas a Kodak hoje não atua mais no setor fotográfico, em sua maioria. Hoje a Kodak é uma grande fabricante de insumos industriais para o setor gráfico. Né? Papéis, tecnologia fina, né? Hardwares e esse tipo de coisa. Não sou especialista em Kodak, mas eu quero dizer, a indústria teve que se reinventar. Mas os profissionais que atuavam na indústria, engenheiros de tecnologia de papel fotográfico, esse tipo de coisa, vocês acham que eles conseguiram se reinventar? Não. Provavelmente não. E veja que bairros em que eles moravam, né, sofreram o impacto da queda dessas pessoas, do padrão de vida dessas pessoas. Porque eles consumiam, eles tinham um padrão de vida, eles tinham um prestígio social, e isso abaixa. Não, então qual a solução? Não, isso aqui não tem solução. Isso não é um problema no sentido que você pode resolvê-lo. Isso é a mecânica intrínseca do capitalismo. Por exemplo, você tem na Europa, né? Você tinha uma grande malha ferroviária, né? Ainda tem uma grande malha ferroviária. Veja, à medida que novas tecnologias de trem autônomo, esse tipo de coisa, ou de que pessoas que trabalhavam nas estações ferroviárias, como fiscais de segurança, ou até mesmo fiscais de plataforma, ou pessoas auxiliares de plataforma para prestar informação, vendedores da bilheteria, esse tipo de coisa, à medida que a tecnologia foi implementada, hoje você vai na garagem de São Lázaro, né, que eu não sei falar em francês, ali em Paris, você não encontra um abençoado para te dar uma informação. Ah, Léo, mas é pelos custos de salário? Veja, é pelos custos de salário da Europa que se coloca as máquinas.
Porque não vale a pena pagar salários para pessoas ficarem na bilheteria, esse tipo de coisa, né? É lógico que sempre tem uma pessoa, mas é um para cuidar de 40 máquinas. Coisa que você precisaria de 40 vendedores, você tem um gerente, vamos dizer assim. Certo? Eu já tratei longamente sobre isso no vídeo que eu postei ontem, se você está assistindo como canal de membros, e eu postei semana passada, você está assistindo no público. Sim, mas veja, esse desemprego estrutural é causado pelo enriquecimento da economia ou pelo aumento relativo da renda. O que é aumento relativo da renda? A renda média subiu a um ponto em que ela fica maior que a remuneração possível para aquela profissão em específico. Quando a renda média sobe acima do que vale a pena ao empregado pagar por aquele posto de trabalho em específico, ele adota uma inovação. E ele muda o paradigma de produção. E ele coloca uma máquina e tal. Né? Veja, hoje ninguém vai se aventurar de construir, de fazer uma linha de produção de carros com maquinário do meio do século XX. Né? Mas você vai falar, Léo, mas existem as fábricas artesanais de automóveis. Sim, existem, que eles fazem uma linha de produção menor, mas a técnica produtiva não é mais artesanal. O que eu quero dizer? Técnicas produtivas novas podem não destruir uma indústria. Né? O que é uma técnica produtiva nova? Você utilizava 50, 60 pessoas para fazer um carro. Hoje você precisa de 4 ou 5 operando máquinas. O salário médio da indústria aumentou. A produtividade média de um trabalhador da indústria aumentou. Por quê? Porque você precisava de 50 trabalhadores, hoje você precisa de 5. A produtividade aumentou 10 vezes. O salário pode ter aumentado 7 vezes. Mas veja, o número de empregados da indústria diminuiu. Ah, Léo, mas isso você aumenta a produtividade geral da economia e essas 45 pessoas desempregadas, aqui que está o pulo do gato que eu quero entrar. Essas 45 pessoas que estavam desempregadas, como existe mais renda disponível na sociedade, essas 45 pessoas vão ser empregadas novamente. Não. Estas 45 pessoas, vamos chamar pelo nome, certo? Vamos chamar pelo nome. João, Pedro, Tiago, Mateus, Simão, e João já foi. Bartolomeu. Quem pegou a referência, fala, hein? João, Pedro, Thiago, Mateus, Simão, Bartolomeu. Não quero chamar de Judas. Bem, é isso, certo? Essas pessoas, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos chamar de 7. Matias. E Paulo. Né? 8 pessoas. Essas 8 pessoas que trabalhavam na linha de produção, dessas 8 pessoas, vamos supor que sobrou na linha de produção João e Simão. Certo? Então você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tinha 8 postos de trabalho. Vamos dizer, nessa linha de trem. Né? Você precisava de 8 pessoas para tocar uma plataforma. E hoje você precisa de apenas 2 pessoas por turno para tocar a plataforma. Você precisava de 8, agora você precisa de 2 pessoas por turno para tocar a plataforma. Quem essas são 2 pessoas? João e Simão. Pedro, Tiago, Mateus, Bartolomeu, Matias e Paulo ficaram desempregados. Você fala, Léo, não tem problema, porque com o aumento da produtividade da economia, tem mais renda disponível, o nível de desemprego continua 5%. Essas pessoas vão conseguir novos postos de trabalho porque a taxa de desemprego não aumentou, certo? Mas se Pedro, Tiago, Mateus, Bartolomeu, Matias e Paulo têm em média 45 anos para mais, onde que eles podem ser integrados no processo produtivo? É muito difícil. É difícil. Léo, mas o nível de desemprego não aumentou. Mas nível de desemprego é uma abstração matemática. Não existe desemprego da economia, existe desemprego de uma pessoa. Uma pessoa está desempregada, outra pessoa está desempregada, outra pessoa está desempregada. Mas eu conheço 100 pessoas, dessas 100, 5 estão desempregadas. Então 5% das pessoas que você conhece estão desempregadas. Mas Pedro, Tiago, Mateus, Bartolomeu e Matias vão fazer parte dos 5% total que estão desempregados, só que vamos dizer que Rita e Carlos estavam desempregados e arrumam um emprego na empresa que vende coxinhas na plataforma. Então, essas pessoas entram na linha de desemprego, Rita, Carlos e mais 3
arrumam um emprego para vender coxinhas na plataforma de trem. Esses aqui eram ferroviários e eles recebiam um salário maior e condições de trabalho melhor do que Rita, Carlos e tutti quanti, que vão trabalhar como funcionários de uma empresa que tenha concorrência para vender na plataforma. Vocês entendem o que eu quero dizer? A destruição criativa não é apenas a obsolescência da produção, da empresa, da firma. Ela é a obsolescência de postos de trabalho. Ah, Léo, tudo bem. Mas Pedro, Thiago, Matheus, Bartolomeu, Matias e tutti quanti, eles não são mais ferroviários, porque a companhia de trens europeia manteve João e Simão e substituiu esses caras por máquinas ou por processos. Não é só máquina, é processo também, né? Eu não preciso mais carimbar o trem, eu não preciso mais carimbar o ticket. Quando você tem uma catraca agora, que é por QR Code, e lá dentro o João ele consegue, você consegue abrir a porta do trem só com QR Code. Você impede que você precise de mais gente fiscalizando quem tem o bilhete ou não, por exemplo, tá? Por exemplo. E isso já diminui o posto de trabalho. Eu não estou falando de baitas equipamentos, porque os marxistas e os desenvolvimentistas, eles pensam em inovações tecnológicas como, não sei, a nova descoberta da máquina de Watt, certo? Uma nova máquina a vapor, uma nova forma de produção de combustível. Né? Às vezes, uma inovação tecnológica é apenas um processo que não precisa ser tecnológico no sentido de digital. Né? Pode ser só uma nova forma de produzir, como foi o Fordismo. Né? A produção em massa, mas a produção em massa dependeu de máquinas. Dependeu, mas já existiam máquinas. O Fordismo foi só a organização, assim como o Just in Time, que também foi um novo paradigma produtivo. Você trazer as máquinas, você trazer as empresas satélites, né, a verticalização, a horizontalização da produção, para as empresas satélites ficarem próximas da fábrica da Toyota e a Honda, que adotaram o toyotismo, em que você diminui custos de produção. E veja, isso não é nem aumento de máquinas, isso é só organização produtiva. Isso melhora também, né? E esses novos paradigmas são destruição criativa. Mas veja, essas pessoas que eu citei, hipotéticas, né, com o nome dos santos apóstolos, essas pessoas perderam o emprego. E pode ser muito difícil que elas recuperem o emprego. Ah, mas o nível médio de desemprego não aumentou. Não. Só que Rita e Carlos conseguiram um novo emprego, perdão, não quero ofender ninguém, mas inferior do que Tiago, Pedro, Mateus e Bartolomeu tinham. E as outras pessoas que conseguiram emprego, Zezinho e Joãozinho, não confundir com o João, eles conseguiram como engenheiros de software que fizeram a máquina. A destruição criativa derruba os empregos intermediários, que não são nem ótimos empregos no sentido de retorno e renda, e não são nem empregos subempregos. Né? Então, a destruição criativa e o avanço do capitalismo sim causa uma deterioração das relações de trabalho. Né? Mas o próprio Schumpeter entendia, e Solow disse isso 2 décadas depois, que o investimento em tecnologia possibilitaria o aumento da produtividade, né? Ou seja, quanto você produz em função do capital, né? Produção tal que é em função do capital, né? Tanto que você produz em função do capital. O capital mobilizado, né? Em que o capital humano poderia ter mais utilidade, né? E também renda para remuneração via salários, à medida que os trabalhadores fossem se capacitando e podendo produzir mais. Mas, se você tem uma produção infinita e o número de trabalhadores disponíveis continua constante, esse K não é mais capital, mas sim constante, certo? Se o número de trabalhadores, labor, se o número de trabalhadores se mantém constante,
mantendo o índice de nascimento, esse tipo de coisa, que não é verdade, mas mantendo. Se o número se produz constante e a quantidade de trabalho diminui, porque a quantidade de trabalho diminui, postos de trabalho diminui, você vai precisar ao longo do tempo de menos trabalhadores. Só que você vai produzir ao longo do tempo mais. Quem vai consumir essa diferença? O que Solow e o próprio Schumpeter entendiam? Que a inovação contínua geraria uma infinidade de postos de horizonte produtivo. E isso absorveria esses trabalhadores. E também tem as necessidades básicas que são constantes a cada cidadão. Né? E coisas em que você não consegue aumentar a produtividade. Produção de alimentos. Dá para você aumentar a produtividade de alimentos, principalmente os alimentos processados. Né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E também com as novas técnicas de plantio, que são posteriores a Schumpeter. Né? Solow já tinha visto isso, mas elas são posteriores a Schumpeter. Né? A fertilização, a correção de solo, essas coisas já existiam, evidentemente, mas a potência que isso se desenvolveu depois da década de 70, né, é muito grande. Bem, enfim. Então, como é que você resolve isso? Como é que você resolve esse problema? Né? Isso vai gerar crises produtivas. Aqui você tem a deflação. Léo, deflação não existe. Deflação é o contrário de inflação. Ao longo do tempo o preço diminui. Isso não existe. Existe. Ela existe tanto real como nominal. No começo da informática, um computador era coisa de 3 mil reais, vamos supor. Eu não sei se é exatamente 3 mil reais, mas eu tenho memória disso. Né? Hoje, você consegue comprar computadores por 3 mil reais. Mas, Léo, não são computadores de ponta. Tá bom. Mas um computador de 2005 comparado com um computador chulé, né, de hoje, qual é melhor? O computador de hoje. E nominalmente o preço é o mesmo. Só que o real se desvalorizou. Todo mundo concorda com isso, certo? Então, houve deflação real. Fora a deflação nominal. Né? Há aparelhos que são muito mais baratos hoje do que eram quando lançaram. Por quê? Porque isso aumenta o consumo. O consumo per capita, alguns aparelhos já são descartáveis. Eu não estou falando de computador, eu estou falando de algumas coisas que antes a pessoa comprava para a vida, hoje você compra de a cada 2, 3 anos. Né? Isso também pode aumentar a quantidade de consumo per capita. Mas a renda disponível aumentou, mas o lucro do patrão também diminui. Só que você também tem a margem, né? Ele ganha na margem, ele não ganha por unidade, ele ganha porque para ele produzir, quanto mais ele vender, melhor. Porque ele produziu uma unidade ou produziu 1 milhão de quantidades, o preço é basicamente o mesmo. Para algumas coisas, não é tudo, né? Ele produziu uma casa e produziu 1 milhão de casas, não, mas canetas, eletrônicos, alguns eletrônicos, livros, roupas, o preço diminui. O preço de produzir apenas uma, de montar a instalação, né, torna e o preço de montar a instalação e de montar e de ter os equipamentos é tão grande que o preço unitário de cada tecido ou insumo, dependendo do que você for produzir, e do trabalhador ali, o preço de uma unidade praticamente não custa nada, porque o maior preço é o preço fixo, que é para você montar a operação. Tá? Então, a destruição criativa é quando a inovação gera desequilíbrio em mercados estabelecidos. A inovação leva ao desequilíbrio no sentido de que o mercado está equilibrado. Você tem oferta e demanda bonitinha aqui, né? Demanda e oferta. Bonitinha. Um novo paradigma tecnológico pode fazer tanto a demanda não querer mais aquele produto, como a oferta ou competidores que formam, né, a curva de oferta. Você tem várias empresas que ofertam. Um começa a vender a um preço muito menor e ele toma aquela cadeia de suprimentos, né? Ele passa a ser um monopólio, um oligopólio, e depois ele pode fazer algumas modificações, que ele aumenta o preço, tal, mas
você pode ter uma diferenciação dentro da cadeia produtiva em que a pessoa não aquele produto ainda existe, por exemplo, carros, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, os carros são praticamente todos automáticos, certo? É que os Estados Unidos nunca teve carro manual, né? Mas os carros são praticamente todos automáticos. Nos Estados Unidos, você não tem praticamente demanda de carros manuais, certo? No Brasil, os carros ainda tem muita gente que gosta de carro manual, mas os carros automáticos estão começando a dominar o mercado. Pode chegar uma época em que a cadeia produtiva de peças de carros manuais desapareça. E empresas muito especializadas naquele insumo não vão conseguir mais vender às montadoras. Vocês entendem o que eu quero dizer? Assim como se estiverem certos e a energia elétrica substitua o combustível fóssil ou o carro a combustão, né, o ciclo Otto, no consumo de carros de automóveis pelo grande público, você vai ter uma disrupção da cadeia produtiva de automóveis. Mas as empresas vão continuar. Elas só vão trocar a produção de peças de veículos de combustão interna para veículos elétricos. Mas aí, o que ocorre? As empresas satélites que fornecem esses bens para as montadoras, ou técnicos e engenheiros especializados nesses itens a combustão, eles não terão mais emprego. E aí você entra nesse exemplo que eu dei, né, até com os nomes dos santos apóstolos, de que outras pessoas vão ter lugar na cadeia produtiva, mas talvez essas pessoas não consigam mais. E isso você pode destruir cidades que não se adaptem ao novo ciclo produtivo. É complicado eu dar exemplos históricos da América Latina e Brasil, porque vocês vão falar que não era bem capitalismo o ciclo colonial. Bem, não quero entrar nessa discussão hoje. Mas veja, no México, no Brasil, nos países do Caribe, você tem muitas cidades que eram muito ricas e permaneceram com a arquitetura, né, colonial e não foram se modernizando porque não tinha dinheiro. Normalmente é assim que você tem em cidades históricas, né? Elas foram ficando velhas, ninguém tinha dinheiro para demolir, então ela ficou. Aí quando começou a se apreciar aquela arquitetura, se tombaram e tal. No interior de São Paulo, você tem muitas cidades você tem muitas regiões de cidades, né, distritos de cidades que preservaram indústrias do começo do século XX, né? Usinas a carvão ainda, né? Aquelas chaminés. Alguns distritos de São Paulo, né? Ali perto do estádio do Palmeiras, você tinha as chaminés, né? Já estão demolindo tudo. Que eram fábricas que ficaram obsoletas e por alguns problemas judiciais não puderam ser demolidas, mas elas ficaram ali e que você vê que todas aquelas fábricas, né, as indústrias Matarazzo, aquele tipo de coisa, elas não se reinventaram para novas tecnologias. Né? No interior de São Paulo, o exemplo que eu comecei a dar e não terminei, você tinha empresas produtoras de beneficiamento de café, né? Que elas tentavam fazer a torra tal. Por isso aquelas chaminés. E não, o processo produtivo houve a disrupção. Você vai falar, Léo, mas aí isso pela influência do governo, né? Do final da Primeira República e depois sobre Vargas, que incentivava a exportação do café bruto, né? Mas não o beneficiamento no Brasil. Sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os ciclos econômicos podem ser explicados não apenas pela intervenção estatal. Eles normalmente vêm por uma disrupção interna da cadeia produtiva, fruto da inovação. E essa inovação vem pela concorrência, normalmente, das empresas, porque quando você tem a curva de oferta e demanda, que é a oferta, né? Quanto maior o preço, maior a oferta. Só que, na verdade, a curva de oferta ela se dá por uma derivada do custo, tal, né? As empresas. Então ela tenta reduzir o custo. Ela tentando reduzir o custo, uma empresa tenta poder produzir mais do que o público quer por um preço menor, para que o preço médio seja menor, mas a quantidade vendida seja maior e a empresa possa ganhar na margem. Uma empresa competindo com a outra, você tem disrupções na produção.
Você produz mais, né, você tem disrupção na curva de produção, né, na curva de oferta. Você produz mais, você oferta por menos, e aí você gera desemprego estrutural, podendo gerar desemprego estrutural. E você pode gerar também quebra de setores inteiros. Né? Léo, isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é o capitalismo. Né? O problema é o problema social. O que você faz com o desemprego estrutural? O que você faz com regiões inteiras que ficaram obsoletas, por exemplo, Detroit, por exemplo, as regiões industriais da cidade de São Paulo. Né? Ah, Léo, as regiões industriais da cidade de São Paulo foram trocadas por condomínios, né? Foram transformadas em regiões por regiões residenciais. Sim, sim. Mas veja, porque o aumento da renda da cidade de São Paulo fez aqueles bens serem comprados para a produção de moradias. Né? Algumas moradias de valor agregado alto. Mas, e aqueles industriais, né? Aquelas pessoas que trabalhavam na indústria, né? A Zona Leste de São Paulo, Moca, Tatuapé, o Belém também. Essas pessoas, esses são bairros da Zona Leste de São Paulo. Eu sei que eu falo para pessoas do Brasil inteiro, né? Mas essa região era regiões de indústria, a maioria empregados das indústrias do Matarazzo. Quando as indústrias do Matarazzo quebraram, esse pessoal foi arrumando para outras pequenas empresas que continuaram, só que os filhos deles foram virar advogados, doutores, engenheiros, técnicos. Então a família continuou funcionando, mas aquele pessoal não conseguiu se aposentar trabalhando, né? Porque queria continuar a trabalhar. Então ou foi se aposentar ou não, ou foi virar vendedor de vendinha, um outro tipo de emprego, porque ele não se encaixava mais no setor operário. E os filhos aumentaram a renda através do estudo custeado pelos pais quando ainda existia indústrias Matarazzo. Tá? Isso é uma forma de enfrentar. Né? Se a transição for lenta o suficiente, uma geração consegue acumular riqueza para que a outra geração estude e assim a outra geração substitua em empregos melhores. Né? Essa seria a melhor forma. Léo, como se faz isso com intervenção estatal? Não. O Estado só atrapalha quando tenta mexer nisso aqui. Tá, tá bom? Bem, por hoje é só. Esse vídeo tá com o clube de membros e ficou uma semana antes no clube de membros. Caso você esteja assistindo no público, né, considere considere se registrar no clube de membros, tá certo? Curtam, compartilhem, um abraço, fiquem com Deus.